Evangelho de São Marcos, o reino não se entra de qualquer maneira. Este reino tem o rei. E ninguém ultrapassa esse rei. Para entrar lá precisa passar por ele. Por isso que ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquele que estou no controle. Marcos capítulo 10. O reino de Deus é um reino de paz. Verso de número 17 do capítulo 10 fala sobre o jovem. Outros dizem um homem. De qualquer maneira é uma pessoa. Jesus estava trabalhando, dando aqui instruções, se você olhar toda a Bíblia para trás. E este rapaz tinha entendido e tinha ouvido esse assunto. O que o levou a Jesus? Diz a palavra: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhes: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nosso Deus e Pai, cobra esta palavra com a tua graça sobre nós. Cobra esta palavra com o teu Espírito, para que esta palavra possa nos ajudar nesta manhã a abrir mais a porta do nosso coração para entendermos a mensagem do Evangelho. Esta mensagem que traz vida, traz esperança e, acima de tudo, ó Deus, promessas de vida eterna. Abençoa, portanto, a todos que vão comungar desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Ao falarmos sobre o reino de Deus, é preciso, irmãos, falar que o grande mal que atinge o ser humano nos dias de hoje não é falta de dinheiro, não é falta de emprego e tantas outras coisas. O grande problema na vida do ser humano hoje, na nossa sociedade, é uma coisa chamada aflição de alma. E isto atinge a todos, a toda classe de pessoa, seja rico, seja pobre, seja culto ou não, seja funcionário público de alto escalão, seja quem for. O
grande problema da nossa humanidade nos dias de hoje é a aflição da alma. A alma sem sossego. É a alma que não tem descanso. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos com a nossa vida em Deus, a nossa alma, ela se tranquiliza. Falo algumas coisas, não para te botar medo, mas só para ver você ter uma ideia. Quando uma pessoa está para despedir deste mundo, morrer, é possível você ver no semblante da pessoa ou a tranquilidade ou a aflição. A pessoa que não tem Cristo como Senhor e Salvador, ele tem uma alma angustiada e aflita e sem esperança. Então, neste momento que o corpo tem que voltar para o pó e o espírito voltar à alma, como você queria pensar, o Criador, esta pessoa, por não ter segurança, certeza de salvação, ele entra numa aflição interior e ela é traduzida no semblante. Você consegue ver a angústia, o medo de morrer, o que vai acontecer? O pavor. Isto é muito grave, muito sério. Por outro lado, quando você vê uma pessoa que está com a alma tranquila diante de Deus, consciente da sua salvação, no momento que ele está para despedir, você olha que a pessoa está tão tranquila e ainda é capaz de aconselhar os familiares e dizer: estou tudo bem, eu estou partindo, ele está me chamando. Fica por aqui um pouco, ele está me chamando para ir para lá, depois você vai. Ele tem paz na sua alma. E a razão de nós pregarmos o Evangelho, tem pessoas que pensam que nós somos uns chatos, esses camaradas só ficam apontando o inferno. Não é isto que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que o Evangelho é a única maneira que você tem de tranquilizar a alma. E uma alma, quando ela está tranquila, mesmo nos momentos de crise e lutas que existem no mundo, ele consegue ter paz. Porque a nossa paz, ela não vem do mundo, ela não vem da situação do país, ela não vem da situação do governo americano que está entrando lá agora, ou de qualquer outro país. A nossa paz vem de Deus. Ele disse, Jesus disse, é Jesus que disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E ele diz: eu não dou como dá o mundo, porque o mundo não pode dar paz se ele não tem. Como é que o mundo vai dar paz? E isto independe de ter recurso ou não, seja pobre ou seja rico, não é a música do Papai Noel não, que o velhinho sempre vem. É uma tristeza a gente olhar essas coisas. Por exemplo, eu estou usando a Bíblia para poder te ajudar e pensar sobre este aspecto. Lá em 1 Samuel, nós temos ali um retrato do que se chama aflição. 1 Samuel, estou dando tempo para você encontrar, no primeiro capítulo de 1 Samuel, é um caso muito interessante, que é de Ana. Ana, ela tinha sua alma angustiada por uma coisa só, porque ela não tinha filho. E ela vivia numa aflição enorme. E você descobre que nesta leitura, no capítulo 1, fala que ela foi lá no santuário, no templo, para fazer uma oração. E ela fez uma oração
E no momento da sua oração, no verso de número 12, diz assim, eu estou cortando um pouquinho para você entender. Capítulo 1. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele, era o sacerdote, a observar-lhes o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sacerdote, disse, essa mulher está embriagada. Ele disse, até quando você vai estar com esta embriaguez? E ele disse, aparta de ti este vinho, que é um problema que as pessoas não sabem, às vezes, o que está na alma. Versículo 15 diz assim, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramando, aliás, olha que coisa fantástica, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E ele diz, não tenha a tua serva por embriagada, faça isto comigo não. Ela disse em outras palavras, pode voltar para o texto original. Em outras palavras ela disse, meu profeta, sacerdote, eu sou uma mulher e tenho uma alma aflita. Dentro de mim existe uma tormenta. E é por isso que eu estou aqui. Quando esta pessoa tem aflição na alma, as suas reações podem ser diversas. A maior parte das pessoas que suicidam é aflição na alma. Elas não aguentam a dor da alma e ela procura dar cabo da sua vida para não conviver com a aflição. Segundo aspecto, só podemos entender este texto sobre este jovem fazendo esta observação. Primeiro, ele não foi a Jesus em busca de bens, ele não foi levar para Jesus problema de doença, mas ele foi levar para Jesus a dor da alma. E isto fala de aflição, que é o grande mal. Observe, ele foi a Jesus, porque ele tinha recursos, ele era nobre, ele tinha tudo que precisava, mas não tinha o necessário. Ele não tinha uma alma tranquila. Ele não tinha esperança. E quando Jesus falou mais atrás, no todo o texto, você que conhece bem a Bíblia, ele observava o que Jesus falava, ele prestou atenção e ele foi a Jesus. Então, a alma aflita, ela procura alguma coisa para consolar-se. Importante que a gente observe isto. Então ele não foi a Jesus por causa de pedir riqueza, nem doença. Infelizmente, nós vivemos um evangelho hoje muito distorcido dos valores do espírito. Por quê? Porque não só é pregado, mas as pessoas vão em busca de resolver problemas financeiros, problema de resolver pagar cartão de crédito, problema de tanta, que é uma aflição enorme. É uma aflição. Mas a pessoa não vai a Jesus querendo fazer parte do reino. Ele não vai a Jesus
para submeter-se às ordens de Deus. Ele vai por interesse próprio da sua carne. Ele não vai consciente de que ele é a base de toda a vida. Ele nos levou, irmãos, ele não levou a Jesus a sua posição. Ele era um nobre, ele entrou pelo caminho mais viável possível e ali ele cumpriu Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. Você observa que a princípio você está vendo que está indo tudo bem. Até aqui está tudo bem. Tudo bem. Mas se você olhar Mateus capítulo 5, e no verso 3, você observa nele um quebrantamento. Porque aqui no verso 3 do capítulo 5 de Mateus, o que diz aí? Bem-aventurado quem? Os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Até aí tudo bem. E a Bíblia diz que ele teve uma posição das mais nobres que se pode ter diante de um Senhor. A posição dele, intocável, irrepreensível. Primeiro, ele chamou de mestre, de Senhor, e ele ajoelhou diante do Senhor para dizer: eu estou aqui porque eu estou passando por uma crise muito forte. Em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, nós temos que sempre retornar à Bíblia como exemplo, irmãos. Nós não podemos fugir deste princípio. Lucas 10, versículo 25. Fala do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, culto, se levantou. Agora olha a diferença. Olha a diferença tanto de um como do outro. Agora o outro se ajoelhou, se humilhou, mas fechamento no final você vai ver uma outra coisa. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha para mim, arrogância, querendo brincar com coisas sérias. Mas Jesus era muito gentil e respondia com elegância. E Jesus lhes perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou para Jesus o que Jesus perguntou. Então Jesus lhe disse: rapaz, você é brilhante, respondeste corretamente. Mas deu uma resposta que ele não queria. Vai e faz isto. Jesus trouxe para ele a responsabilidade. Se você sabe tudo isso, vai, faz isso e resolve o seu problema. Mas o intuito, Jesus respondeu dentro do que ele perguntou. Isto quer nos dizer muitas coisas.
Esse rapaz humilde, ele ajoelhou diante do Senhor, do Mestre, e até agora nós estamos vendo que está tudo bem. Até aqui nós estamos vendo que ele está num caminho muito correto. Ele está no caminho correto. Né, minha irmã? Da Naira ali, né? Até aqui, tudo bem. Você descobre que até aqui ele foi. Agora vamos ver como decorre. No capítulo que nós lemos do início, de Marcos 10, 17, só para você começar a entender. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você descobre que ele aqui, ele não está dizendo: Senhor Jesus, que farei para ter casa na praia, carro novo, apartamento novo e arranjar um trabalho que eu não precisa trabalhar, que eu possa viver à toa. Ele não foi a Jesus. Espero que você entenda o que eu estou falando. Ele não foi a Jesus. Ele foi a Jesus por uma coisa séria, porque ele ouviu a palavra e ele sabia daquilo que Jesus tinha falado corretamente. Porque se você abrir Marcos capítulo 8, voltando atrás, ele tinha ouvido esta narrativa de Jesus. No capítulo 8, verso 34, então convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele diz aqui no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita então o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até esse ponto. Que adianta? Que adianta você ter essas coisas todas, se no final da sua existência você vai amargar o inferno? Se no final dos seus dias, depois de ter todas as coisas, você vai partir para a eternidade sem esperança, para ouvir dele: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Ele ouviu. E o que levou ele a Jesus foi exatamente isto. O que levou esse jovem a Jesus foi exatamente, ele tinha ouvido essa mensagem. Que adianta você ser isso, ser um nobre, ter isso, Ele não está dizendo que não deu. A pessoa tem que ter, isso é outra coisa. Mas o que o levou a Jesus foi que ele estava atravessando esta crise. Ele se dirigiu a Jesus. O seu estado era grave. Ele tinha sede na alma. Ele tinha sede na alma de vida eterna. E eu vou dizer a você com mais 2 ou 3 palavras. O que acontece com a nossa humanidade hoje, irmãos, é a ausência de Deus na vida. Por favor, ouça. O que está levando esta humanidade a este sofrimento enorme é porque eles estão sem Deus, sem esperança. A alma está aflita. Este é o retrato da nossa humanidade. O problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. A aflição. Porque uma pessoa que não se acertou ainda diante de Deus, ou seja, que não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele vai viver este conflito a vida inteira, porque nós não fomos criados para andar autonomamente, andar por conta própria. Nós fomos criados por Deus, para sua glória.
E enquanto o ser humano, a humanidade, não se curva diante do Senhor, vai viver em aflição. E quem disse foi Jesus: no mundo tereis aflições. Ele está dizendo: este mundo é um poço de aflições. Quem tem muito tem medo de perder, e quem não tem nada reclama de quem tem. É aflição. Eles não têm o princípio bíblico: tendo que comer e vestir, dê graças a Deus. Mas o mundo não faz isto. Essa quantidade de gente que está nos presídios, que está custando o dinheiro que gasta no presídio por mês, estou dizendo nacional, daria para você manter 5 hospitais em nível classe A, mensalmente. E é gasto. Por que estão lá? Qual é a razão que o levou? Mas ninguém faz essa pergunta. Não adianta criar cadeia, mas muros altos. É preciso tirar os muros que o separa o ser humano de Deus. O pecado, as trevas. A hora que tirar esses muros, pecado e trevas, e que o ser humano olhar o Criador, ele vai mudar. E ninguém muda se não for através do poder de Deus. Essas mensagens não são fáceis. Essas mensagens não são triunfalistas. Essas mensagens têm um tom mais forte. Outro aspecto que eu podia dizer para você: e Jesus não ignorou o pedido desse jovem. Jesus podia entender, porque Jesus sabia tudo. Jesus já sabia o desfecho. Mas ele não ignorou. Ele não ignorou. Jesus então entrou no diálogo. Você sabe os mandamentos? Sim. Ele disse: lá em casa era o café da manhã todo dia, recitar as leis mosaicas. Todo dia tem que fazer isso. Fui ensinado a isto. Ele disse, Jesus: pelo jeito estamos indo bem nessa conversa. E Jesus então mostra para ele o seu coração. Eu gostei desta frase. Meus irmãos, Jesus não nega o que ele é. Olha que frase das mais lindas que nós temos. Diz o texto. Olha que coisa fantástica. Jesus então diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom, pai? Deus é que é bom. Sabe o mandamento? Ele fala: Senhor, tudo isso eu pratiquei a vida inteira. Lá em casa, papai pegava no meu pé e mamãe o dia inteiro. Papai não me deixava sossego. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu observo desde mesmo contra a minha vontade. E diz o verso 21, olha que coisa fantástica. E Jesus, fitando-o, fez o quê? O amou. Poxa vida. Meu irmão, isso é forte. E Jesus, olhando para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou, diz: rapaz, você realmente é bacana, você é legal. Eu estou vendo que você está interessado mesmo em entrar no meu reino. Mas só que para entrar no meu reino, tem alguns princípios, que não é só matar, não roubar, não jogar, furtar, adulterar. Para entrar no meu reino, não é só isso. Se fosse só isso, o inferno não ia ter ninguém. Porque tem muita gente boa aí, fora, que não é nem de igreja, que não mata, não rouba,
não joga, não dá golpe nos outros, não fica devendo e não paga. Tem muita gente séria. Mas em dado momento, a aflição chega. Ela chega de várias maneiras. Ela chega de várias maneiras. Morre, nesses dias agora, um homem dos mais importantes, dentro do contexto. Um homem que fez a nossa sociedade acreditar na justiça. Você parou para pensar isso? Um homem que fez a sociedade dizer: nós temos justiça. Culto. Um homem de uma postura elegante. Mas acabou. E agora surge. E agora, como é que vai? A primeira coisa que o jornal fala. E como é que vai ser agora a Lava Jato? Como é que vai ser isso? A primeira coisa que a humanidade pensa é como vai resolver o problema. Porque esse é o estado da humanidade. Está querendo que alguém resolva. Jesus disse para ele: para resolver este problema, rapaz, da sua alma, só falta uma coisa. E Jesus ensinou a ele o caminho. Eu vou te dar a chave para você abrir a porta do meu reino. Você é o meu convidado para entrar no meu reino. Eu já vou te dar a chave. Mas Jesus disse: só te falta uma coisa. O que está te faltando para você ser um crente mais profundo? O que está faltando? Não adianta só ficar acostumado com Jesus. É preciso dar passos mais profundos. Qual é o nome da sua prisão? Qual é o nome das grades que ainda não fez você se deslanchar? Porque o pregador logo quer pegar nesse lado, né? Jesus não deixa sem resposta. Este jovem queria ser feliz sem abrir mão da sua prisão, sua alegria. Ele não queria. Ele queria vida eterna, mas também ele queria possuir as coisas que ele não possuía. As coisas é que o possuía. Você entendeu? Descobrimos então dentro do texto que ele tinha as riquezas, mas as riquezas dominavam. E quando Jesus pediu a ele uma coisa tão simples, entre aspas, quantas pessoas hoje não estão na igreja? Eu não vou para a igreja para dar dinheiro para pastor. Isso é um miserável que vive numa tisga danada lá fora. Pode ver que é. Eu não vou para a igreja para dar boa vida para aqueles pastores. Ainda fala mal da gente sem vergonha. Mulher, você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor? É? Tem muita mulher que sofre para caramba. E muito homem que sofre, que o marido tira o dinheiro. Por que você não deixa esse dízimo aqui? Por que você não pega esse dinheiro para a gente fazer não sei o quê? Tal. Porque dos dois lados pega. Irmão, Jesus pediu tão pouco. Jesus não pediu nada demais. O que Jesus pediu? Olha para o texto, vamos concluir. Jesus, fitando o amor, e disse: rapaz, você é legal. Jesus, fitando o amor, disse: vai, vende. Olha aqui, meu irmão, Jesus
propôs a ele uma troca maravilhosa. E o que Jesus disse? Você vai, vende tudo que tem e você faz o seguinte: dá para os pobres, rapaz. E Jesus oferece a ele uma coisa fantástica: e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus ofereceu a ele o máximo que uma pessoa pode ganhar nesta vida. Jesus ofereceu para ele o máximo que um ser humano pode ter: um tesouro nos céus, a vida eterna em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que este rapaz disse: Jesus, sua conversa está muito legal, sua conversa está linda, mas o Senhor tocou na minha ferida e eu não quero abrir mão disto. Portanto, meus irmãos, viver no reino é mais importante do que ter qualquer bem. Você deve ter, e Deus dá. O reino é para aquele que abre mão deste mundo, abre mão das suas vontades, que eu estou dizendo pobres, vontade pobre de viver uma vida errada. Isso é uma vontade pobre e não abre mão. Preferem perder a salvação a se curvar diante de Jesus. Que Deus nos ensine com esta palavra esta manhã. Que esta mensagem continue trabalhando lá dentro. E eu termino dizendo: quantas pessoas ainda são prisioneiras de situações pessoais que não abrem mão para seguir a Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. E se tem alguma coisa que tem que deixar para trás, é momento. Esse dia eu fui mexer numa caixa que eu tenho lá de dinheiro antigo, e eu nem sei mais aquele dinheiro o que é. Só sei que é do Brasil, mas nem sei o valor. Nem sei. A vida é assim. Tem coisas que você vai guardar e guarda e não vale nada, a não ser para te causar aflição. Vamos curvar a nossa cabeça. Querido Pai, sabemos que esta é uma palavra que não é uma palavra simples. Nós não estamos falando de um menino rico, nós não estamos falando de uma pessoa bem-sucedida, nós não estamos falando de uma coisa natural, estamos falando de algo espiritual, que traz pessoas presas, amarradas por toda a sua vida. Que esta manhã, Senhor, essa palavra entre no nosso coração, para nós também examinarmos a nós mesmos, o que me falta ainda, para que a minha vida decole como crente, como servo do Senhor. Se tem alguma coisa ainda, Pai, que está presa, que o Senhor, nesta manhã, venha operar para tirar esta barreira, tirar este muro que tem atrapalhado a vida de pessoas aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.